Vicente, então a gente vai se encaminhando para a quinta edição, que nós mencionamos como uma das grandes histórias dos anos 80. Fala um pouquinho mais sobre o Evangelho do Coiote, que ela tem muitas camadas de entendimento, né, cara? Exatamente. Que eu estava comentando antes, ela acaba sendo uma história que, depois que tu lê as 26 edições, tu percebe que ela era meio que uma história síntese, assim. E é uma coisa muito interessante perceber nela que as 4 primeiras edições ela tinha várias coisas que parece que o Grant Morrison estava tentando, que nem eu comentei, emular o Alan Moore. Então tem os textos de apoio, tem uma das coisas que ele faz muito é as transições que nem a do Watchmen, que é uma coisa que caracteriza bastante o trabalho do Alan Moore, né? Por exemplo, na primeira página, a primeira página é um personagem refletindo, se não me engano, sobre os primatas, alguma coisa assim. E ele acaba dizendo, isso nos faz pensar por que eles decidiram descer das árvores em primeiro lugar. E por que eles decidiram descer das árvores em primeiro lugar é a primeira palavra da segunda página, o primeiro texto da segunda página, que mostra o homem animal descendo de uma árvore. Então tem essa transição de usar o texto de uma cena, mas que também descreve outra cena para fazer essa transição. E é uma coisa que tu vê que o Grant Morrison está tentando emular do Alan Moore. A quinta edição, ela já é muito mais Grant Morrison. Ela é uma história muito absurda, e ela é absurda de um jeito muito imaginativo, e o Alan Moore, enquanto em pese ele faça uso de metalinguagem, ele nunca é uma metalinguagem tão escancarada assim. Então nessa história, o que ela nos conta seria o coiote que está escrevendo o Evangelho, seria o coiote do Papaléguas. E o que a história nos diz é que ele vive nesse mundo, que seria o mundo do desenho animado, que ele é caracterizado por uma violência irrestrita e absurda. Todo mundo está o dia todo aplicando os castigos mais cruéis uns aos outros. E que ele decide confrontar o seu Deus para descobrir por que o mundo é assim. E o Deus que ele confronta seria uma versão do desenhista do desenho do Papaléguas. Ele é uma espécie de Chuck Jones, claro que só aparece a mão dele, né? Mas enfim, ele é o cara que cria aquela história. E esse cara faz uma proposta que se o coiote aceitar ir para um outro plano da existência no qual ele vai ser eternamente punido, o mundo dele vai ter paz, né? Esse mundo do desenho animado. O coiote, então, ele meio que se oferece em sacrifício. E a história, nós estamos vendo ela desde esse mundo, que é um plano superior, que é um mundo no qual transcorrem as histórias do homem-animal. E existe um personagem que acha que o coiote é uma versão do demônio e que fica caçando ele o tempo todo, e meio que repete aquela lógica de castigos extremamente cruéis, né? Só que agora o Grant Morrison ele dá bastante ênfase na crueldade desses castigos, porque, por exemplo, tem uma cena que o coiote cai de um precipício e o Grant Morrison vai te descrevendo tudo o que acontece com ele, tipo, ele quebrou os ossos, agora ele não consegue mais enxergar, agora ele nunca mais vai movimentar as pernas. Ele dá bastante detalhes sobre o que é o sofrimento dele, só que ele sempre se regenera, né? Desse jeito, dá pra perceber essa questão do coiote ser uma espécie de bode expiatório, porque ele se oferece em sacrifício para trazer a paz pro plano da existência dele, que é o plano dos desenhos animados, né? Muito bacana como o Cass, ele faz uma série de referências cristológicas aí, né, cara? Exatamente, no final da história, principalmente, que o coiote ele tá caindo no chão como se ele estivesse crucificado, né? É muito bonito, cara, realmente, tipo, cara, é um desbonde na questão narrativa, na questão do desenho, e sem contar também que existem elementos da antiguidade clássica, né, cara, da mitologia grega, né, tipo, tem Prometeu aí, né, cara. A função dele na história, nessa questão dele ser um bode expiatório, é mais ou menos o que, essa lógica é um pouco que associa o que eu estava comentando do Northrop Frye antes. Porque assim, o Northrop Frye, na Anatomia da Crítica, uma das formas que ele tem de explicar, meio que de catalogar a literatura, é em relação a qual é a relação do protagonista com o leitor. Se o protagonista, o protagonista da história, ele é muito superior ao leitor, é um tipo de história. Esse seria no caso, o protagonista ele é superior ao leitor ao ponto de ele ser a origem dos valores do leitor.
seria, por exemplo, as histórias da Bíblia, em relação, no caso, ao protagonista sendo Jesus, ou muitos textos religiosos, Buda também. Ele é muito superior ao leitor, ele é a origem dos valores que o leitor tem. Existem histórias que estão um nível abaixo, no qual o herói ele personifica uma série de valores. É o caso das histórias em que o super-homem aparece como verdade, justiça e modo de vida americano, né? Tu vê, o super-homem não é a fonte desses valores, mas ele está personificando aqueles valores naquela história. Ele também é superior ao leitor, né? Depois tem histórias que o protagonista ele é superior ao leitor em habilidade, mas não em significado, tá? É o caso, por exemplo, das histórias no cinema do Jason Bourne, porque tu vê, o Jason Bourne, ele é um agente secreto americano, mas ele não personifica os valores da América. Ele é uma pessoa comum que quer ter uma vida comum, só que ele tem muitas habilidades. Ele é mais habilidoso que o leitor, né? E aí tem essas histórias que o protagonista ele é inferior ao leitor, que eu acho que essa é uma delas, né? Que é o cara que... O exemplo seria o processo lá do Kafka, que tu vê que o cara está sendo sujeitado a um processo absurdo e tu vê aquilo de uma posição de superioridade, tu vê que aquela pessoa é uma pessoa pequena dentro do esquema das coisas. Só que uma das sacadas que o Northrop Frye tem é que essa escala, ela é cíclica. Então existem casos nos quais o personagem que está nessa situação de inferioridade, ele está na posição de inferioridade, mas ele está indo em direção àquela posição de superioridade máxima. Ele está dando a volta, digamos assim. Para explicar isso, o Northrop Frye fala assim, se o herói é inferior em força ou inteligência a nós mesmos, de modo que tenhamos a impressão de olhar de cima para baixo, para uma cena de sujeição, frustração ou absurdo, o herói pertence ao modo irônico. A ironia descende do mimético baixo, que é esse no qual a pessoa é mais habilidosa, tá? Ela inicia no realismo e na observação desapaixonada, mas conforme o faz, a ironia segue firmemente em direção ao mito, e vagos contornos de rituais sacrificiais e deuses agonizantes começam a reaparecer nela. Esse reaparecimento do mito irônico fica particularmente claro nos livros de Kafka e Joyce. São livros nos quais o deus de uma pessoa é o fármacos de outra. Fármacos, no caso, é o bode expiatório. E eu acho que o que o Grant Morrison está fazendo nessas histórias do Homem Animal é exatamente isso. E o Evangelho do Coiote é um excelente exemplo disso, porque tem essa questão do Coiote ele ser um pobre desgraçado, a vida dele é puro sofrimento, e ele não entende aquilo. Tem até uma parte sensacional na história, porque o nome da história é o Evangelho do Coiote, porque o Coiote ele carrega um pergaminho amarrado no pescoço. E no pergaminho que está explicada essa história, por que ele está ali, por que ele está padecendo aquele sofrimento terrível. E ele entrega o pergaminho para o homem animal, e o homem animal olha aquilo, é um monte de rabiscos que ele não consegue ler. Então é uma situação completamente absurda, e dá essa impressão do sofrimento do coiote sem vão. Só que ao mesmo tempo então, que o leitor ele olha para pro coiote nessa posição meio que de castigo absurdo e de uma total sujeição às vontades do destino, o leitor começa a ver nisso a existência de um sentido, que na verdade é um sacrifício feito para redimir o plano da existência do qual ele é o ordinário, né? É interessante, Vicente, que o Morrison ele escolheu abordar o tema dos cartoons, dos desenhos animados. Eu acredito que seja por um motivo muito específico, que é o seguinte. Eu devo esse insight primeiramente ao John, do Tralhas do John, o canal do YouTube, que eu vi recentemente. Ele disse que o seguinte, os desenhos do Coiote e do Papaléguas, eles são criação de um dos maiores, se não o maior animador que já existiu na face da Terra, que é o Chuck Jones. Que Deus o tenha. O Chuck Jones, quando ele concebeu os desenhos do Coiote, ele já fez aquilo com uma carga irônica, porque ele está fazendo, na verdade, uma crítica aos animados de perseguição, né? Tipo Tom e Jerry, tanto Pernalonga quanto outros desenhos, o próprio Pica-Pau. Esses desenhos que ele criou, eles são tão absurdos, eles extrapolam qualquer nível de realismo, justamente para poder tirar um sarro desse tipo de desenho de perseguição clássico.
mas só que ele também foi compreendido como um desenho típico de perseguição, mesmo não sendo, ele transcende esse tipo de obra. Eu acredito que o Morrison, ele foi um dos caras que compreendeu o que o Jones quis fazer nisso, entendeu? Tem outro desenho que também é do Jones, que eu acredito que eu e você gostamos bastante, que é o Pato Furioso, né? Você tá ligado nesse desenho, né? Sim, sim. Eu tenho certeza, Vicente, que o Evangelho do Coiote foi concebido quando o Morrison estava lá em Glasgow, zapeando o canal e parou nesse desenho. Porque ele é sensacional, cara. É metalinguagem, é intertextualidade, tem todos os elementos que estão contidos nessa HQ, e o principal, né, cara, que são piadas maravilhosas. Se os nossos ouvintes tirarem desse episódio a lição única que eles têm que ler essa edição, já vai ter valido a pena do episódio, porque dá pra perceber que o Morrison é uma sacada muito boa, ele tá dialogando com muitas coisas, e ela é uma história fechada, tu não precisa ter lido as outras, tu não precisa ler as próximas, ela faz com que as anteriores e as próximas fiquem melhores, mas ela se vale por si só também, né? E tem outras coisas recorrentes, porque, por exemplo, de novo, é uma história na qual o homem-animal é apenas um espectador passivo e completamente ineficiente, porque quando o Coiote finalmente consegue entregar para ele o Evangelho, ele não consegue ler e o Coiote morre. É meio que só o sofrimento sem sentido, né? Enfim, acho que é a melhor edição do Homem-Animal, do Grant Morrison, talvez uma das melhores edições que o Homem-Animal, que o Grant Morrison já escreveu, né? E ela tem essa fase do Homem-Animal, tem várias coisas que o Grant Morrison retomaria ao longo da carreira dele. E essa história especificamente, ela tem essa questão de conseguir saber usar muito bem o absurdo, né? Porque tu vê, o Alan Moore nunca escreveria uma coisa que é tão explicitamente absurda e metalinguística, né? Mas o Grant Morrison, sim. De certa forma, ele até ficaria conhecido por isso, né? Então, tem essa questão que é uma coisa que o Grant Morrison retomaria no All Star Superman, por exemplo. Que também é um pouco que eu falava no início do episódio de tratar a metalinguagem como metafísica, né? Porque existem diferentes planos da existência que ele está retratando ali. Então, o Coiote, ele está num plano que é o dos desenhos animados. E ele transcende para o plano das histórias do Homem-Animal. E no futuro, o Homem-Animal vai transcender para o nosso plano, né? E isso é uma coisa que depois reaparece no caso, qual é o papel do mundo da imaginação, digamos assim. É como se o mundo da imaginação fosse um mundo real relacionado ao nosso. Uma coisa nesse sentido. Depois no Superman All Star ele meio que inverte a fórmula, mas nessa lógica ainda. E ainda falando sobre o Evangelho, porque eu acho que ela ainda vale mais uma pequena análise sobre isso. Eu acho interessante também o personagem que ele coloca aqui, que é o do caminhoneiro, né, cara? Porque ele também é recheado de nuances, né, cara? Ele teve a sua vida impactada pelo encontro com o Coiote, e uma série de acontecimentos terríveis acaba abatendo sobre ele, e ele passa a acreditar que o Coiote ele é uma figura demoníaca, quando na verdade tanto ele quanto o Coiote são um duplo de si mesmo, né, cara? O Coiote espelha os acontecimentos, espelha o caminhoneiro como o caminhoneiro também espelha o Coiote, né, cara? Isso, e a diferença é que o caminhoneiro ele sabe menos ainda qual é a missão dele, né? Porque o Coiote ele meio que entende que ele está no mundo para sofrer, e o caminhoneiro também, só que ele não percebe que ele não está caçando o Coiote de livre e espontânea vontade, que aquele é o papel dele no universo, digamos assim. Que ele comentou de novo, uma relação cheia de nuances e muito interessante, né?